Sejam bem-vindos para mais um Positiva Sua Mente, comigo, Juliano Milan. Hoje para falar sobre um tema que eu gosto bastante, que é o tema fanatismo, extremismo. Nós vivemos hoje, quando a gente faz uma análise da humanidade como um todo, todos os países desenvolvidos, países não tão desenvolvidos, países mais ricos, mais pobres, a gente vê uma polaridade, uma bipolaridade, né? Ou seja, fanatismos com extremos políticos, extremos religiosos, extremos, às vezes, entre torcidas de time. É interessante analisar um pouco mais esse comportamento humano, porque hoje em dia a gente tem esses resultados políticos tão polarizados, extrema direita com extrema esquerda, preferências tão radicais. Então, radicalismo, fanatismo, extremismo, eu tenho uma visão sobre isso que eu gostaria de dividir com vocês em alguns blocos aí dentro do Positiva Sua Mente, dentro do meu canal. Para quem não conhece o canal, vale a pena. Positiva Sua Mente é um lugar onde a gente traz psicólogos, médicos, para falar sobre saúde mental, principalmente sobre saúde mental e saúde emocional. Eu sou um professor especialista em meditação. A meditação hoje em dia faz parte de protocolos médicos para tratamento de algumas doenças mentais e emocionais. Mas voltando ao assunto do fanatismo e do extremismo, é tão interessante, né? Se a gente for parar para pensar, para aí para pensar também, você ou alguma pessoa que você conhece, algum familiar, extremamente fanático por um time que é capaz de perder todo o equilíbrio mental e emocional por causa de um time que perde, fanático religioso, aquelas pessoas que dentro de uma religião, e o problema não está na religião, né? É como a pessoa processa aquela religião. Você pode encontrar padres, pastores, dos mais variados tipos. Tem aqueles lugares extremistas. O extremismo na história da humanidade. A época do Hitler, Segunda Guerra Mundial, o extremismo político, o extremismo que condena, que quer eliminar as diferenças, que quer matar com aquilo que é diferente, acabar com as diferenças, a uniformização. Então a gente percebe dentro da psique humana, dentro da evolução humana, esse lugar de extremismo, esse lugar de fanatismo. Eu tenho uma visão interessante sobre isso. A minha visão é muito fundamentada por um cientista chamado Andrew Newberg. Super recomendo a leitura para aqueles que gostam de ler. Andrew Newberg fez um livro chamado Como Deus Pode Mudar a Sua Mente, onde ele vai, através da ciência e através de instrumentos de pesquisa científica, entender o impacto da fé no nosso cérebro. Porque toda a sede do fanatismo, do extremismo, não está nas nossas mãos, nos nossos pés, está aqui, no nosso cérebro. Como o cérebro processa e como ele interage com o mundo, vamos dizer assim. Ele tem descobertas científicas sensacionais. Uma das conclusões que ele traz, assim como o outro cientista chamado Srinivas Pillai, que é autor do livro Life Unlocked, em inglês, em português, Livre para Viver, que eu acho que está com a edição esgotada, você não acha mais, só a versão em inglês que está disponível nos sites aí de leitura. Uma das coisas que esses dois cientistas apontam é que a saúde mental e emocional ela é mais difícil de você perceber sinais, vamos dizer assim, é mais evidente quando a gente está interagindo com outro ser humano. Se você vê uma pessoa com uma grande ferida na perna, um diabético com uma ferida, você consegue ver a ferida, né? Se uma pessoa está com anorexia, é visível. Se uma pessoa está com doença de sobrepeso, é visível. Mas a doença mental e emocional, a nossa cultura tem uma certa dificuldade de ler esses sinais. Mas os sinais são tão evidentes e tão claros para aquelas pessoas que conhecem, quanto um sinal de sobrepeso ou de uma anorexia que demonstra os extremos aí de doenças. Quando você vai no médico e seu colesterol está em níveis altíssimos, ou seja, extremos, você pode ter uma hiper. Existem pessoas hoje em dia que às vezes tomam vitamina sem acompanhamento médico e elas sofrem do excesso daquela vitamina que pode ser venenoso, assim como a falta de uma vitamina. Então os extremos, se a gente for analisar do ponto de vista filosófico, os extremos são lugares o quê? Que demonstram desequilíbrio. Os extremos, por si só, demonstram aquilo que a gente chama por doença. É um desequilíbrio daquele organismo. E isso, do ponto de vista neurológico, o que esse cientista Andrew Newberg mostra é que as pessoas que se sentem confortáveis em locais fanáticos, ou seja,
Ela tem uma visão política, só que ela não tem apenas uma visão política, ou vou votar naquele candidato. Eu me mato por aquele candidato. Eu sou capaz de agredir pessoas que não vão votar nesse candidato. Eu acho que pessoas que não votam nesse candidato não são humanas o suficiente para merecerem estar vivas. Ou eu preciso atacar essas pessoas. Eu preciso agredi-las. Porque esse lugar que eu estou é um lugar adoecido mental e emocionalmente e aonde eu vou buscar aquilo que é a minha zona de conforto. Então, religiões extremistas, visões políticas extremistas. Sabe aquele filho adolescente que é capaz de acampar na frente de um show para ter um lugar na frente do palco por 10 dias, 6 dias antes daquele cantor internacional chegar no país, ou mesmo cantor do Brasil? Aquele seu filho que você fala, nossa, mas acho que é tudo bem, faz parte da adolescência, esse fanatismo, não. O que o Andrew Newberg mostra, esse cientista que estuda o cérebro, é que ali está um sinal de uma doença mental e emocional já instalada ou em vias de se instalar.